Olá, aqui é Sheila Pereira, nutricionista, Master Coach de emagrecimento e esse é o programa Nutri News. E no programa de hoje vamos falar sobre nutrição e autismo. E a minha convidada especial é a nutricionista Núbia Ruduiti. A Núbia é Nutri Clínica Esportiva e ela é especializanda em seletividade alimentar no transtorno do espectro autista. Núbia, muito bem-vinda ao programa Nutri News. Ok. Núbia, então que a gente sabe que o transtorno, né, ele se caracteriza pelo início precoce de desordens no desenvolvimento psicomotor, que afetam tanto a capacidade de comunicação e desenvolvimento nas áreas de aprendizado, interação social e adaptação. Essa é a definição básica do transtorno do espectro autista. E é comum, nesse transtorno, as desordens intestinais. E como é que isso pode ser caracterizado e qual é a influência no transtorno? Bom, então como a gente estava falando, né, o espectro autista, ele é caracterizado por várias questões, né, e uma das principais mesmo é mais a questão sensorial, a questão de comunicação, interação social mesmo, né? Uhum. E essa seletividade, essa restrição alimentar que vem a causar vários transtornos gastrointestinais. Uhum. O que acontece? O transtorno gastrointestinal que ocorre é devido a uma permeabilidade excessiva do intestino, das vilosidades. Sim. Que já vem puxando todo esse ganchinho aqui, né? Sim. Que essas vilosidades, eu sempre costumo falar para os meus pacientes, para os pais, as famílias dos autistas, né, que eu dou o exemplo de uma toalha. Uhum. Né? Você sabe que a toalha tem aqueles pelinhos, né? Sim. E todos parelhinhos e bem juntinhos. Assim é o nosso intestino, assim é o nosso estômago ali. Uhum. Então, o que a gente faz? Quando a toalha ela tá mais velhinha, ela começa a escoir e começa a furar. E quando ela fura, o que passa ali? Todos os pedaços maiores de qualquer coisa vai passar ali. Assim é o intestino da criança autista. Uhum. Se ela não tiver as vilosidades como a toalha, todas parelhinhas, elas têm uns espaços, que seria mais ou menos uns espaços maiores entre cada vilosidade. Sim. Esse espaço, Sheila, o que ocorre? Passa outros produtos ali. Outras substâncias que não foram bem digeridas. Elas passam mais inteiras. E nós sabemos que para ocorrer a absorção de forma correta, esses pedaços precisam ser muito pequenininhos. E é isso que acontece, né? Tá trazendo inflamações. Olha que importante, né, Núbia? Isso traz essas inflamações no intestino da criança. Como a criança autista ela é hipersensível em várias questões sensoriais, então ela não se comunica como a outra criança, né, que não é do espectro, ela vai sentir dores abdominais, mas ela não vai te falar. Ela não vai falar. Nossa, que importante isso, né? Ela não vai dizer para a mãe, ela não vai indicar que ela tá assim. E como descobrir, né? Como descobrir isso? Aí um ponto bem importante. O pai e a mãe precisam estar bem atentos. Porque essa questão do espectro, ela ocorre uma poda neural ali entre 2 anos, ali 1 ano e 8 meses, 2 anos, até os 4 anos. Nesta poda neural, onde aquilo que não é muito usado é cortado, o cérebro automaticamente faz isso em todas as crianças, mas a criança do espectro, ela esquece muita coisa, ela poda muito mais, entendeu? Então ela fica muito mais restrita nesse sentido. Assim sendo, o pai tem que ficar atento, porque como a criança não vai falar, não vai se comunicar da forma como tu espera que aconteça, tu tem que ver assim, a criança tá meio que, né, volta e meia ela põe a mãozinha na barriga. Mas algo não tá legal. Ou ela vai ter diarreias também, ou ela vai estar constipada, ou ela vai estar com náuseas, vômitos, e às vezes você acha a criança é seletiva, a criança é muito restritiva e eu não consigo dar outro alimento. Que fundamental. Mas por que ela é assim? Será que não é por causa da inflamação que ela está tendo lá dentro? Será que não é uma desbiose que está acontecendo ali? Com certeza, né?
E aí as pessoas costumam falar, tá, mas e aquelas dietas sem glúten, sem lactose, enfim, sem caseína, né? Que é São a pergunta importantes. que eu ia te fazer, a próxima pergunta aqui. Essa associação, então, Núbia, do glúten, né, e da caseína. Sim, justamente isso, né? Sabemos por vários estudos que a caseína, ela é pró-inflamatória. Então, normalmente ela já tem uma tendência a causar inflamação, seja do espectro autista ou não. Para o público leigo, vamos fazer um parênteses, o que é a caseína? A caseína daí é uma proteína do leite, na verdade. E essa proteína, ela é em tamanho maior. Sim. Então, ela não é bem digerida. Normalmente não é, né? E o que ocorre assim? A gente sabe que o mamífero, o ser humano, na verdade, ele não deveria tomar leite na fase adulta, Sim. né? Que seria somente enquanto bebê. E existem vários consensos, muita gente está falando contra, muita gente falando a favor, e a gente não tem assim um consenso geral, né, sobre isso. Então, a criança neurotípica, o que acontece? Ela consegue ali, ela digere melhor o leite, mas pode, com o passar dos anos, ainda causar as intolerâncias, mesmo assim. Como a gente sabe, né, Sheila? Com certeza. Muitos adultos chegam até nós já com intolerâncias. O glúten também é outra proteína que é, no caso, pró-inflamatória. Exatamente. E quando se retira esse glúten ou essa caseína da dieta da criança ou da pessoa, já diminui muito até inchaços, peso, dores, enxaquecas. São terríveis as enxaquecas que costumam ter para pessoas que têm essa sensibilidade maior. E no espectro autista essa sensibilidade é muito maior, é hipersensível. Mas aí a questão fica, toda criança com espectro autista tem que retirar o glúten? Tem que retirar a caseína? Não necessariamente. Não é necessário. Aí entra a questão de individualidade, né? De Núbia, de conhecer o paciente Isso. e saber as necessidades dele, né? Sim. E como o espectro autista ele é algo multidisciplinar, então assim, não é só a nutrição, não é só o terapeuta ocupacional, não é só o pediatra, o neuropediatra, é um conjunto de profissionais que vai atender essa criança, né? Essa família. Com certeza. Tem umas dificuldades assim socioeconômicas envolvendo isso. Hoje no Brasil ainda não tem muito um ambiente ainda que tenha todas essas especialidades. Um suporte juntas. adequado, né? Não tem esse suporte adequado, realmente. Então, assim, é um pouco ainda dificultoso essa busca, essa peregrinação dos pais, das famílias, embora que tem estudos já de Harvard dizendo que a cada 40 crianças que nascem hoje, uma é autista. Um dado alto, né? Muito alto. E em década de 80, por aí, se não me engano, era um autista para cada 2.000 ou 2.000 ou 5.000 nascidos. Nossa, é muita diferença. Então, assim, aí a gente fica pensando, puxa, mas lá na década de 80 era poucos autistas e agora Raro. é muito. Então, o que nós podemos trazer para hoje? Alimentação, a base de tudo. Eu sempre digo, a alimentação é a base. Com certeza. Nossos alimentos da década de 80 eram uns. Hoje, não se tem mais aqueles alimentos que tinha lá. É verdade. Então, é tudo muito fast food, muito industrializado, muito ultraprocessado. E o que ocorre? Pode ver toda criança, é quase 100% que a criança autista ela vai preferir o quê? Os alimentos mais... Alimentos que são ultraprocessados. Porque tem um sabor, né? Um paladar mais acentuado. Exatamente. E aí, como o cérebro dela trabalha diferente do nosso, mas a base é a energia que ele precisa, que é retirada da onde? Da Nós precisamos de alimentação, glicose. Nós precisamos da glicose para isso. Ela é a energia do corpo. O corpo trabalha com isso. E no autismo ele vai pegar tudo que é nessa área. E o cérebro fica viciado. Então ele vai querer o quê? Só ultraprocessado. E aí o que nós vamos fazer? Qual é a importância de estarmos cuidando essas crianças do espectro autista? Eu, como mãe de dois meninos autistas, eu tenho um com 24 anos e outro com 14 agora. São dois níveis diferentes de autismo. Sim. Né? É o autismo leve, que é aquele tipo
vive bem socialmente, Sim. né, vamos dizer assim, não 100%, mas ele vive bem socialmente, consegue se comunicar, consegue trabalhar, inclusive o meu trabalha já agora, né? Que bacana. Mas ele ainda tem as suas dificuldades bem voltadas ainda. Suas limitações. Nas suas limitações em geral. E o autismo, o segundo, né, que eu tenho autista leve a moderado, ele já tem várias dificuldades. Mas a questão alimentar, como eles é porque é nutri, né? Não, Sim. gente, não é porque é nutri, mas é porque desde o princípio, desde o mais velho, eu já fazia isso. Vamos fazer de tudo para essa criança comer bem, mesmo sem saber que ele era autista, né? Sim. E eu acho que todo pai, toda mãe deveria fazer isso. É buscar trazer a alimentação adequada para a criança. Mas não como eu já vi alguns pacientes meus, né? Tipo, a minha criança, ela tem uma alimentação, mas eu como na mesma mesa com ela, uma alimentação totalmente diferente. Olha só, né? E eu vi isso já, conversei com alguns pacientes em relação a isso. Porque a criança, ela tá vendo. Por que ela tem que comer diferente dos pais? Então, ela vai cobrar isso. Sem dúvida. E já cobram, né? O exemplo é tudo, né? O exemplo é tudo, né, Núbia? Então, a gente tem que estar cuidando dessa questão, né? Trazendo essa criança, como o autista, ele se basta, como diz o terapeuta ocupacional, né? O autista se basta. Então, ele não tem necessidades de estar buscando outras coisas, né? Tudo bem. Tá tudo bem pra ele. Tá tudo bem. Dentro do mundo dele, dentro tá tudo do mundo certo. dele, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu não preciso buscar mais do que eu tenho. Tá bom. E é bem tranquilo. Só que, na verdade, não, né, gente? Precisa, porque tem né? a falta apoio. de nutrientes, a falta de vitaminas, de minerais, o desenvolvimento dessa criança físico, questões de muitas informações, como a gente falou, de questões neurológicas que podem ser agravadas, outros problemas, porque geralmente o autismo ele não vem sozinho, ele vem trazendo outras questões junto, como o autista com Down, como geralmente autista com epilepsia, a maioria é com epilepsia. Olha que importante. Então, assim, sabemos também que para ajudar na epilepsia tem que ser uma dieta mais cetogênica, né? Uma dieta que a gente controla mais, a gente cuida mais. Mas, necessariamente, essas dietas restritivas eu não costumo utilizar com os meus pacientes. Eu costumo avaliar caso a caso. E cada autista é diferente. Com certeza, responde de uma forma diferente ao tratamento também, né, Núbia? Mesmo que ele seja nível leve, por exemplo, eu posso ter 10 autistas de nível leve, os 10 serão diferentes. Olha que interessante, né? Bom, e qual o papel da nutrição, então, pra gente finalizar, Núbia, no transtorno do espectro autista? Sim, o nosso papel é extremamente importante, que é o que eu costumo falar para os pais, né? Costumam deixar a nutrição por último, mas não, a nutrição tinha que vir lá no começo, para evitar muitos dos problemas que vão acontecer no decorrer. Por má nutrição, né? Por má nutrição, aí vem toda essa questão, assim, faltou nutrientes, dá desbiose, dá inflamação, dá enxaqueca, dores, essa criança tem crises, e aí diz, é birra. Não, não é birra. Ah, é crise normal do autismo. Não, nem sempre é. Muitas vezes é porque a criança está desconfortável. Imagine a gente, pensa assim, ó, imagina a gente num ambiente fechado, abafado, um calor, uma coisa quente, tu ali com uma roupa de lã. Nossa, não vai extremamente desconfortável, né? Sentir desconfortável? Vai. E aí tu quer, imediatamente, tu quer sair daquilo ali, quer tirar aquilo ali, ficar mais leve, né? O autista, ele não sabe controlar. Se despir, né? Ele não sabe se despir dessa situação, né, Núbia? Então, o que ele faz? Ele vai gritar, ele vai chorar, ele vai espernear. Sim. E a gente não sabe o que é que está acontecendo. Então, assim, fica bem complicado. Nós temos que conhecer os nossos filhos, bem conhecidos, né? Cada detalhe. Observar, né? Observar muito bem. E o que eu vejo, assim, muitos dos pais trabalham fora, uma grande maioria trabalha fora, uma grande maioria das famílias, os pais acabam, o pai, o homem, né? Costuma ir e ficar um tempo com a mãe ali, ajudando essa criança, mas como é pesado, gente, é muita coisa, é terapia, basicamente a vida inteira. Sim. Principalmente ali do início da descoberta até chegar à fase adulta, é muita terapia toda semana.
Então, como é que esses pais vão conseguir lidar com isso? Levar essa criança em terapias, estar assim. É difícil. Aí um acaba trabalhando e o outro fazendo isso. Sim, o outro acaba assumindo essa responsabilidade, né? E é um peso bem Imagino, grande. acredito. Foi feito, inclusive, um estudo há algum tempo atrás, eu não estou recordando agora, já faz tempo até que eu vi esse estudo, que falou sobre essa questão das emoções, do peso emocional em cima dos pais de crianças autistas. Para vocês terem uma noção do que isso significa, eles colocaram, fazendo uma analogia entre um soldado em guerra, em batalha, como a mãe de um autista. Meu Deus. Está sempre em prontidão. Sim, tem que estar sempre à frente, sempre observando, né? Ele não consegue descansar, deitar a cabeça no travesseiro e descansar como o outro. Ele tem que estar sempre adiante, porque a qualquer momento algo novo vai acontecer. E realmente, o autista é uma caixinha de surpresas. Todo dia tem algo novo acontecendo. Sim, por isso dessa atenção, dessa observação dos pais é tão importante, né, Núbia? Sim. E tu traz aqui com, né, maestria esse conceito aí da nutrição associada a esse transtorno e o quanto isso pode ajudar esse tipo de paciente, né? É verdade. Só para dar mais um ganchinho assim para os pais que estão nos assistindo, né? Procurem um nutricionista, gente. Procurem um nutricionista que entenda um pouco mais sobre o autismo, que esteja mais voltado, preparado, né, para esse atendimento. Que esteja mais voltado para isso, né? Porque de repente às vezes o pai procura desavisado, procura uma nutricionista e a nutricionista, ela naquele momento ela não está, vamos dizer assim, focada no autismo. Claro. Então ela não vai ter toda uma gama de conteúdo, de conhecimento mesmo, né? Talvez não seja a área de atuação dela, com certeza. Para estar te passando, né? E então por isso que eu digo, procure um nutricionista que esteja mais voltado para o autismo. Por quê? Porque ele vai saber te trazer as orientações corretas, ele vai poder te ajudar, ele vai poder te estender a mão e dizer, vem comigo que eu vou te explicar como faz, eu vou te ajudar. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. A tua caminhada não é fácil, mas eu vou estar contigo. É mais uma rede de apoio também, né, Núbia? É mais uma rede de apoio. E assim, base, gente. A nutrição é a base, eu sempre digo, é base. Não deixa ela por último dentro das terapias. Não, vai lá, já de início procura auxílio, tentar identificar as dificuldades da criança e tratar. Porque normalmente uma criança já tem suas dificuldades alimentares. Mas o autismo é muito mais. Com certeza. Então, assim, paciência, muita paciência. E trazer essa criança para estar envolvida com a produção do alimento. Que legal. Leva para a cozinha, faz receitas. Porque tem toda a questão de motricidade também, de sentir esses alimentos, essa conhecer, manipulação. Senão eu não consigo introduzir alimentos novos para ela. E como ela é muito de rotina, é tudo sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Precisa ser bem regrado nesse processo, né, Núbia? Tem que ser bem regrado. Então, assim, cada dia alguma coisa eu introduzo. É um passos de formiguinha, mas chegamos lá. É isso aí. Núbia, eu quero te agradecer pela tua disponibilidade de tempo para conversar conosco desse assunto tão importante, trazendo também a tua experiência enquanto mãe, né? Sim. Então, tu, além de ser uma nutricionista, né, que está se especializando nessa área, né, de seletividade alimentar no TEA, também traz a experiência dessa vivência com os próprios filhos. Então, Sim. muito obrigada pela tua participação. Foi ótimo, né, trazer esse conhecimento, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão gostar de saber disso. Sim. Certo? Então tá. Obrigada. Deixa tuas redes sociais, já ia esquecendo. Verdade. Você pode me encontrar então no Instagram como Nutri Núbia Ruduit, é Nutri_Núbia Ruduit. Muito bem. E também no Facebook como Nutricionista Núbia Ruduit. Muito certo? bem. E se precisar de mim presencial, eu estou atendendo no IBCM Porto Alegre e a Calanta Espaço Terapêutico, e quem sabe vou atender em Guaíba também, né? Muito bem. Tá Obrigada. certo. E se vocês gostaram, curtem, comente, compartilhem e aguarde os próximos. Um grande abraço.